Glória a Deus! Jesus está voltando, se preparem. Gente, eu quero chamar. Você vem, amor? Chamar o pastor Rafão? Vem? Hã? Ah, é? Então tá, gente. Eu quero que vocês recebam com muita alegria uma pessoa que é muito especial para gente. Pastor Rafão está aqui hoje, gente, com muita alegria e nós ainda mais, porque amamos muito a vida dele, da pastora Ruth, dos filhotes dele. Daniel está aqui, tadinho. Jogou hoje, está cansado, mas está aqui, ó, valente. Filho de pastor sofre, gente. Vou levar ele lá para cima, passar linha com ar e botar ele numa caminha lá, porque filho de pastor sofre, gente. Tem que estar sempre presente. Glória a Deus por isso. Vem para cá, Rafão. Queremos te receber com muita alegria, com muito amor. Ele é altão, né, gente? Nem botando salto dá para chegar perto. Perna de pau. Vamos orar pelo pastor. Ih, gente, que isso? Eles estavam ali tudo e eu... É teu time, né? Vamos orar pelo pastor, gente. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vinda e pela vida do pastor Rafão. Obrigada, Deus. Eu creio que ele é um instrumento teu. E dele, Senhor, fluirá grandes coisas nessa noite para os nossos corações, para o novo tempo que o Senhor tem nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Sara Taquara. Amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês, 14 anos. Então, essa igreja, quando ela foi fundada, eu tinha 10. Estou com 24 hoje, de convertido, né? Então, assim, é uma grande alegria estar aqui. Eu tenho 24 anos de Sara Nossa Terra, sabia? Não sei porque vocês estavam duvidando de mim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Uma alegria estar aqui com o Rafael, Laurian. Eu vi tudo isso aqui acontecer. Hoje vocês estão com essa igreja linda, maravilhosa, né? Coisa boa. Agradecer também a presença do Dalma aqui, meu querido. Viu a propaganda que eu estou fazendo aqui? O merchan que eu faço quando eu prego? Viu aqui? É. Dos legendários aí. O meu padrinho de legendário, né? Dalma. Alegria ter você aqui assistindo essa palavra. E hoje tem uma palavra que eu tenho certeza, na verdade a minha vontade é que realmente ela mexa com você. Essa palavra é uma palavra que mexe comigo, tem mexido comigo nos últimos dias e tem realmente sido motivo de muita reflexão para mim. E eu queria compartilhar com você. É uma palavra, Laurian e Rafa, que em nome de Jesus norteie seus próximos 14 anos. Amém? A gente fala de ciclos. Eu não sei porque o Wesley saiu do teclado. Vocês já liberaram? Alguém liberou ele? Eu não entendi muito bem. O Wesley é da equipe Foco, né? Ainda é Foco? Não, né? Mas não perdeu o foco não, né? Só perdeu o título da equipe, né? Mas ainda tem foco, né? Graças a Deus, que bom. Wesley, eu vou passar um vídeo. Se quiser chegar um pouquinho para cá o teclado, para não atrapalhar o pessoal assistindo aí. Dá para ver? É porque tem legenda também, tá? Então, gostaria de começar então orando, né? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, eu venho hoje, Deus, te pedir que o Senhor se faça presente, Deus, nesse momento, que a tua palavra, Deus, seja realmente semeada, Deus, nos corações sedentos, que cada coração aqui, Deus, se transforme, Deus, numa terra fértil, pronto para receber sementes, Deus, que vão dar frutos, que glorificarão o seu nome. Deus, que cada coração, Deus, agora esteja pronto, que cada mente esteja atenta, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de nos tocar, de agir, de movimentar dentro de nós. Que hoje, Deus, realmente o teu nome seja engrandecido, Deus, e que essa igreja saia daqui diferente, Deus, de como ela entrou. Que cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, Deus, sinta realmente a sua presença, sinta o teu toque, sinta o teu mover, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Eu abençoo, Deus, essa igreja de aniversário. Deus, eu abençoo e que realmente hoje, Deus, possa ter uma festa, Deus, lá no céu acontecendo, Deus, por causa do que vai acontecer aqui nesse lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém? Então eu queria agora começar essa palavra passando o primeiro vídeo que eu passei para você, Pedro. Você bota para mim, por favor?
Queria que vocês acompanhassem comigo. Se você já conhece esse vídeo, presta atenção, com certeza vai falar contigo. Se você não conhece, desfrute com carinho. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that He died a brutal death, and that He rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. E aqui começa a minha mensagem. Passando um vídeo chamado, quem quiser ver depois com carinho, anotar melhor os dados, conhecer melhor o que está sendo passado. É um vídeo que chama A Igreja que Virou Museu. E um sonho de Deus que eu tenho, o sonho na verdade que eu tenho no meu coração e o desejo da minha vida
é que eu estou trabalhando numa causa e eu não vou, em nome de Jesus, estar construindo um museu. Eu vou estar deixando como legado uma igreja viva, vigorosa e cheia de unção, cheia da graça de Deus. Hoje a Sara da Taquara está comemorando 14 anos de vida. E o desejo de Deus para essa igreja é que ela, na verdade, ela permaneça cada vez mais forte. Eu posso ouvir um amém? Cada vez mais cheia da presença de Deus, cheia de unção, cheia de graça. Esse é o sonho de Deus. Mas eu quero perguntar se esse é o teu sonho. Porque na verdade é isso que eu quero realmente propor para você. Que na verdade o que você veio aqui não é simplesmente assistir um culto, mas é saber que você está sendo convocado para um movimento de continuidade. Porque eu tenho certeza que um dia, por mais que ela queira, um dia a Lauriane vai passar, um dia o Rafa vai passar, e a chama da unção, a chama da presença de Deus vai ter que perseverar, vai ter que continuar acesa ao longo das gerações. E tudo que Deus faz nas nossas vidas, Deus é um Deus de continuidade. Ele tem um sonho, uma frase que eu amo, é que eu não vou levar minha fé não vai comigo para o caixão, minha fé vai permanecer na vida dos meus filhos e nos filhos dos meus filhos, nos meus discípulos, naqueles que eu gerei naturalmente, naqueles que eu gerei debaixo de discipulado, de célula e tudo aquilo que eu tenho feito. Eu quero fazer uma pergunta para você: a tua fé vai embora contigo no caixão? Ou ela vai permanecer ao longo dos anos? Porque o evangelho é isso. O evangelho, o conceito que Jesus trouxe no evangelho é que ele fosse totalmente transferível. Você tem que entender isso. O evangelho não pode morrer com você. Ele é bom demais para morrer com você. Ele foi feito para ser replicado ao longo do teu círculo de pessoas com quem você convive. O evangelho é assim. Foi assim que Jesus criou. O evangelho, ele precisa ser passado de geração em geração. E é esse o contexto da minha mensagem que nós vamos conversar hoje a respeito disso. Bota por favor para mim Juízes 2, de 8 ao 11, que nós vamos ler. Então Juízes 2, verso 8, diz o seguinte: quem aqui já ouviu falar de Josué? Josué de Jericó, né? Josué, filho de Num, servo do Senhor, um dos grandes homens de Deus da Bíblia, um cara realmente admirável. Morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos teus antepassados, ou seja, depois toda aquela geração de Josué morreu, surgiu uma nova geração. Só que olha a característica dessa geração: que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Josué foi o sucessor de Moisés. Ele foi muito bem sucedido. Eu amo algumas palavras que são faladas a respeito de Josué no livro de Josué. Quando fala, por exemplo, que Josué, nenhuma das promessas de Deus se passou. Todas foram cumpridas na vida de Josué. Josué derrubou Jericó, Josué avançou, Josué estabeleceu as tribos. Josué foi um homem que realmente viu muitos milagres. O Rio Jordão se abriu. Gente, é muita maravilha que aquele homem viu. Um homem realmente diferente. Mas o que aconteceu, que diz a Bíblia? Assim que ele morreu com 110 anos e todos os seus contemporâneos, veio uma geração que não conhecia o Senhor. Josué teve um grande problema. Ele foi muito bem sucedido em tudo aquilo que ele fez, mas ele falhou em algo muito importante. Ele não passou a chama, o bastão dos milagres, da unção, da presença de Deus, do conhecimento de Deus, da missão que ele tinha. Ele não passou para a próxima geração. E por causa disso, a próxima geração serviu aos deuses estranhos. Eles não serviram o mesmo Deus de Josué, porque não foi passada essa chama. E a passagem de chama é o momento mais importante de todos. Hoje tem sido falado em sucessão, hoje tem sido falado em liderança, e o grande sucesso na vida de uma pessoa é determinado pela sucessão daquilo que ela tem, do legado que ela deixa para alguém. A passagem do bastão é o momento onde que destinos são decididos, gerações inteiras são impactadas, se a chama for bem passada ou não for passada.
Hoje eu queria que você entendesse que existe uma importância de você passar o bastão para alguém. Ele não conseguiu discipular seus filhos. Só existe uma chama de você ser bem sucedido. Eu queria falar para você, você chegou aqui nessa igreja hoje, você tem vivido dias aqui na igreja, mas o que vai determinar o seu sucesso, essa chama vai continuar acesa ao longo das suas gerações. A hora mais crítica, a fase mais crítica é essa, a passagem de bastão. Equipes inteiras são desclassificadas se o bastão não for passado da forma correta. Eu queria agora passar, então, nesse momento, o nosso segundo filme e que você preste atenção naquilo que vai ser nessa imagem agora. Caiu o bastão na passagem da Franciela Krasucki para Wanda Gomes. Veja o semblante de frustração da Franciela. O Brasil mudou o seu time do revezamento e o bastão caiu. Veja aí, Franciela passando para Wanda. Lauter Nogueira. Pois é, essa mudança foi trágica para esse revezamento do Brasil. Eu já achava estranho, foi redondo, as passagens foram muito bem feitas, bem executadas. O nervosismo de uma semifinal, de entrar, a Wanda não correu 100 metros, não correu 200. Primeira vez que a Wanda pisa esse estádio olímpico de Moscou para correr justamente a final, o momento que mais precisa de harmonia, tranquilidade, sem ansiedade. Olha, foi a medalha mais certa que o Brasil deixou de ganhar. Estava em segundo lugar nesse momento. Decepção da Franciela, ela não está olhando aqui para Wanda. Elas vêm lado a lado, mas não se olham. O Brasil estava em segundo lugar. Você precisa entender. Pausa. Pausa. Elas começam a brigar, as mulheres aqui, cara. O negócio fica feio. Começam a botar culpa na outra, é uma confusão. Você precisa entender que se o seu bastão cair, você está fora do jogo. Se o meu bastão cair, a minha corrida não adiantou nada. Se eu correr a minha caminhada e não passar o bastão da fé para alguém, ou se na minha passagem eu não calcular bem, eu não planejar, eu não pensar nisso e deixar para a última hora, que nem essa seleção fez, eu vou perder aquilo que está proposto para mim. Toda a minha equipe vai sofrer com isso. Então a passagem de bastão ela é determinante para o teu futuro, você precisa saber disso. Você não pode pensar apenas em você, você precisa pensar em quem vem atrás de você. Nós temos que ensinar a nova geração o tempo inteiro, nós precisamos pensar nisso. Pensar no seu discipulado, pensar na sua célula, pensar nos teus filhos. Você tem uma responsabilidade como cristão, porque se não houver avivamento contínuo, a nossa fé não vai passar para a terceira geração. Como assim, pastor? Terceira geração? Sim, normalmente a gente fala, e até culturalmente no Brasil nós temos até uma frase, um conjunto de frases que a gente fala o seguinte. Vocês já ouviram falar disso? Que é o avô rico, o filho nobre, o neto pobre. São as 3 gerações que nós normalmente contemplamos em vida. E nós falamos muito disso, de famílias riquíssimas, mas que com o passar dos anos elas vão perdendo. Aqui o pessoal começa a gastar muito, aqui o pessoal não honra aquilo que foi vivido e aí pronto, termina pobre. E a mesma coisa ocorre com a sua fé. Você está correndo um grande risco hoje, de se você não gastar tempo em passar essa chama que está aí dentro do seu coração, e de repente a sua fé não ter valido de nada. Eu queria dar um exemplo dessas 3 gerações, utilizando essas cadeiras aqui. Eu vou colocar, por exemplo, nesse lugar aqui, a primeira geração, dando exemplo de um homem chamado Davi. Davi foi um grande homem, todo mundo conhece o rei Davi. Quem já ouviu falar no rei Davi aqui? Todo mundo já ouviu falar do rei Davi. O rei Davi é o homem dos mais conhecidos da Bíblia. Foi um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Se você até hoje for na cidade de Jerusalém, você vai encontrar lá na porta, lá em Jerusalém, escrito assim, Jerusalém, a cidade de Davi. A gente cantou de o descendente de Davi. Davi era um adorador. Davi foi aquele homem que agradou a Deus. Quando pensou o seguinte, poxa, todo mundo tem uma casa.
Só Deus que não tem uma casa. Vamos construir uma casa para Deus. Deus amou essa ideia de Davi. Ele se importou com Deus. Davi, a Bíblia fala que quando a arca estava chegando em Jerusalém, Davi dançava, e ele celebrava, ele amava a presença de Deus. Ele estabeleceu a adoração 24 horas por dia no tabernáculo. Ele era um adorador, ele tocava a sua harpa. Foi um homem que realmente era cheio de Deus. 73% dos salmos foram escritos por Davi. 73% não, 73 dos salmos. Era um grande salmista, um adorador, um homem com uma fé vigorosa. Essa aqui, a primeira geração, a geração de Davi. Davi teve filhos. E eu queria apresentar um dos filhos de Davi aqui, chamado Salomão. Salomão foi um homem que começou muito bem. Laurian falou muito bem. Num determinado momento, ele foi escolhido para ser o homem que sucederia Davi no reinado. Foi o homem que teve a honra de construir o famoso templo de Salomão. Ele construiu, seguiu todas as instruções. Ele foi um dos homens mais sábios, se não o homem mais sábio que já pisou aqui na terra. Um homem realmente notável. A vida dele era uma vida incrível. As pessoas vinham de outras nações para ver a sabedoria que Salomão tinha. Mas, no final da sua vida, a fé dele começou a ir por caminhos tortuosos. Ele começou a cultuar os deuses das mulheres com a qual ele se enamorou. Ele começou a servir deuses estranhos, muito contrário ao que o pai dele fazia. Ele começou a abrir espaços para que outros deuses tomassem conta do coração dele, e o final da vida dele também não foi bem sucedido. Esse aqui, o filho, a segunda geração, a geração de Salomão. E aqui nós temos o terceiro filho. Seguindo a sequência, Davi gerou Salomão, que gerou Roboão. Roboão foi um rei muito ruim. A terceira geração já foi uma geração que parece que nem conhecia o pai. Primeira geração conheceu só o restinho da segunda geração, porque ele fez tudo contrário ao que Davi fez. Ele foi um cara que ele não honrou os mais velhos, ele deu ouvido a conselheiros jovens, aumentou os impostos do povo. Por conta da dureza do coração desse homem, aquele reino foi totalmente dividido em tribos, em reinos divididos. Esse homem começou a colocar altares, prostitutos cultuais, começou a ter uma série de perversidades. Esse homem aqui foi a terceira geração, muito próxima de Davi, porque ele não gastou tempo em fazer o quê? Em formar as suas gerações. Ele não se preocupou com as gerações que viriam após ele. Olha o perigo! Pais, discipuladores, pastores, vocês têm uma responsabilidade de passar essa chama que está aí no seu coração para a próxima geração. Não adianta você ter um fogo para você e esse fogo morrer em você. O fogo que Deus colocou no seu coração, o fogo que Deus tem colocado aqui cada dia, cada culto, momentos de unção, louvor maravilhoso, não pode parar em você. O fogo foi feito, foi colocado nesse coração para que seja compartilhado e que essa chama nunca se apague. Eu quero profetizar que esse fogo que está sendo aceso nesses dias aqui vai durar por 14, 28, 42 e por aí sucessivamente. Eu posso ouvir um amém da igreja falando assim seja nessa igreja, vai ser assim em nome de Jesus. Mas vai chegar um momento que vai depender de vocês. Porque Deus faz uns movimentos doidos, né? Não, Laurian, Deus faz movimentos diferentes. Pode ser que daqui a pouco Laurian e Rafa passe, daqui a pouco seja fulano, seja outro, de repente Deus te envie para outro lugar, você vai abrir uma igreja, você vai abrir uma célula estratégica, daqui a pouco lá, e essa chama vai ter que continuar queimando aonde quer que Deus te leve. É muito difícil ser alguém que detém uma chama. É muito difícil. E eu quero falar que hoje a minha maior alegria realmente é ver meus filhos na igreja, é ver Letícia vibrando com Deus, é ver realmente Daniel vibrando com Deus, ver eles apaixonados por Jesus, porque essa é a minha maior paixão, é o único legado que eu tenho. A única coisa que eu vou levar para o céu, gente, não se engane, você não vai levar nada para o céu. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar carro, você não vai levar casa. A única coisa que você pode levar são outras pessoas para o céu. A única coisa que Deus vai me cobrar, Rafa, e aí? Eu falei, meu Deus, cheguei. Mas eu trouxe mó galera comigo. Eu trouxe meus filhos, eu trouxe minha esposa.
Eu falei de Jesus para eles, o coração deles está cheio de fogo, Senhor. Eles são apaixonados por Ti. Eu quero saber, Deus, porque eu levei com responsabilidade esse zelo. Por isso eu adoro estar na igreja, eu adoro orar 6 horas da manhã, eu adoro orar, adoro ir na arena, adoro pregar domingo, eu adoro que meus filhos me vejam, eu adoro que eles vejam a minha fé, para que eles aprendam vendo o Pai que eles tiveram. Para que eles vejam isso como referencial, e quando eles estiverem mais velhos, assim, cara, meu pai me ensinou desse jeito, como eu aprendia vendo meu pai no altar, como eu aprendia vendo meu pai orando, como eu aprendia vendo meu pai sacrificando. Eu e Ruth, a gente toma muito cuidado com isso. Nós servimos, buscamos a Deus, tentamos fazer o nosso melhor. Para quê? Para que essa chama seja transpassada para a próxima geração. Existe uma preocupação genuína, verdadeira, de que esse fogo não pare em nós, esse fogo continue e na verdade seja muito mais forte neles do que foi na gente. E esse é o desafio que eu tenho para vocês. Eu queria falar, pai, discipulador, você tem uma responsabilidade, não é cumprir tarefas que vai acabar em você. Isso não é feito, não é sobre você, é sobre quem vem depois de você. Letícia está aí começando o ensino médio, está na fase de descobrir o que ela vai ser quando crescer. E eu tenho algo no meu coração muito claro, eu fico assim, Letícia, eu acho que eu sou fã da minha filha, eu falo que ela vai ser uma grande mulher de Deus. Letícia é uma grande comunicadora, está pensando em fazer publicidade e propaganda. Eu falo, filha, vai para publicidade? Pode ir. Mas o maior orgulho que eu vou ter de você ser uma mulher cheia de Deus, independente da sua profissão. Porque o pai fica feliz quando o filho é médico, quando o filho é advogado, quando o filho está numa faculdade, e não tem o mesmo orgulho para falar que o filho dele é alguém cheio do Espírito Santo. Que o filho dele está na arena, que é um líder de arena, que tem um ministério, que tem uma busca por Deus, que é um ministro de louvor, que é um baterista da igreja, que é um baixista, é alguém que está na obra cuidando das crianças. Os pais têm que saber que isso é a coisa mais importante que os filhos têm, porque é isso que vai ficar, isso que conta para a eternidade. Aí eu vejo os pais muitas vezes na igreja, filho, você vai ficar de castigo, vou tirar você da igreja. Calma aí, gente. É aquilo que vai ficar no futuro da chama da eternidade. Tira tudo, mas não tira seu filho da igreja, não tira seu filho da célula, não tira seu filho dos ministérios. Isso aqui é a única coisa que dentre todas que eles vão fazer, que vai ficar para sempre. Meu maior orgulho, minha filha, quando eu quero ser pastor, eu quero ser bispo, eu, yes. Não por mim, por ela. Isso é a decisão certa. Se ela quiser ser uma publicitária pastora, eu vou adorar. Mas que ela seja cheia do Espírito Santo, independente da profissão que ela tiver. Isso é a minha alegria, esse é o meu legado, essa vai ser a minha honra. Imagina o Daniel, goleiro do Fluminense. Eita, que alegria que eu vou ter. A alegria de papai, mas a alegria muito maior. Se o Daniel for um goleiro, não importa o time, pode ser até do Flamengo, mas que ele seja cheio do Espírito Santo, alguém que testemunhe do poder de Deus, das obras do Senhor, daquilo que Deus tem feito. Agarrou um pênalti, glória a Deus em primeiro lugar, porque Ele que me deu essa oportunidade. Eu ficar, meu Deus do céu, esse garoto tá demais. É o melhor contrato que ele fez, do que ele fez com o time, é um contrato que ele fez com Jesus, de ser o Senhor e Salvador da vida dele. Esse é o maior orgulho da minha vida. Pai, esse tem que ser o maior orgulho da sua vida. Essa igreja aqui precisa viver um avivamento contínuo, Laurian, senão ela vai morrer, Laurian. Essa igreja aqui, daqui a pouco, a igreja não pode ser um monumento. Igreja é um movimento. Igreja tem que estar sendo mobilizada, agindo. As coisas têm que estar fluindo. O Espírito Santo tem que estar agindo o tempo inteiro aqui nesse lugar. É o movimento dos discípulos de Jesus. Se não houver um avivamento nessas igrejas, ela vai morrer na próxima geração. Lauriano tem que pensar nisso. Essa igreja precisa prevalecer para os próximos anos. 100 anos, 200 anos. Dá uma salva de palmas aí para Jesus, gente. Essa igreja aqui não é comemorar 14 não. 14 é só o primeiro passinho. É só o primeiro passo. É a primeira etapa da vida de vocês. Está só começando essa igreja. Porque se nós não pensarmos no longo prazo, essa igreja não vai prevalecer. Tem uma igreja chamada Igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja maravilhosa.
Se você ler a carta aos Efésios, vocês vão ver que os caras eram tudo santo, quase anjo. Não tem bronca. Paulo trata com carinho. É o capítulo que fala da armadura de Deus. Olha, é todo espiritual. O livro de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios. Porque ele se comportava direitinho mesmo. A Bíblia fala que lá no começo, eles não entendiam muito bem, os moradores de Éfeso. Então Paulo, para explicar melhor, teve que ficar 2 anos naquela cidade. E em 2 anos aquela cidade foi totalmente transformada pelo Evangelho. Lá em Éfeso, foi quando aconteceu aqueles, não sei se vocês lembram lá de Atos, quando os praticantes de artes mágicas, eles queimaram os seus livros de magia e foi feita uma grande fogueira. E ali o valor dos livros que foram colocados para serem queimados ali, excederam 100.000 moedas de prata. A galera abandonou tudo. A Bíblia fala que por causa do trabalho que começou em Éfeso, toda a Ásia ouviu falar do Evangelho de Jesus. A Bíblia fala que o Evangelho em Éfeso crescia de forma poderosa e vigorosa. Éfeso, uma igreja forte. A primeira geração de Éfeso foi encantadora. Que igreja! Que igreja! Só que, infelizmente, João escreve um livro chamado Apocalipse. Em Apocalipse, existe as 7 cartas às igrejas. E uma dessas cartas foi escrita para a igreja de Éfeso. Aquela igreja que a primeira geração foi vigorosa, vibrante, uma igreja fora do comum. 25 anos depois, olha o que foi escrito da igreja de Éfeso. Bota para mim, por favor, Apocalipse 2, verso 4. Olha como é que já estava a igreja. João já começou a escrever. No entanto, igreja de Éfeso, eu tenho isto contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Como assim? Aquela igreja perdeu o primeiro amor. Aquela igreja, 25 anos depois, que foi tão elogiada por Paulo. Depois João já começa a falar que o negócio já não estava tão bom. Vocês abandonaram. Volta aí, próximo versículo. Portanto, Éfeso, gente, a segunda geração, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-te e faça as obras que praticava onde, gente? No princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja que uma vez foi vibrante, aqui ela já estava vacilante. Igreja de Éfeso hoje. Quer saber como é que está essa igreja hoje, de Éfeso? Existe, quando você um dia tiver um bom dinheirinho, você vai querer fazer uma viagem para visitar 7 igrejas do Apocalipse. Dizem que é a maior propaganda enganosa do mundo. Sabe por quê? Porque as 7 igrejas já não existem. Todas elas estão na região da Turquia. Todas elas não existem mais. Igrejas vibrantes, vultuosas. Todas aquelas igrejas lá da Bíblia, se procurar Colossos, de Colossenses, Tessalônica, de Tessalonicenses, todas as igrejas, Filadélfia, Esmirna, toda aquela igreja que você para ver do Antigo Testamento, do Novo Testamento lá, todas as igrejas mencionadas ali, hoje estão aqui. Olha esse texto que eu peguei. As igrejas da Turquia foram destruídas, danificadas ou convertidas em muitas coisas, inclusive estábulos, como a histórica igreja armênia gregoriana na província de Izmir, ou seja, a igreja de Esmirna. Há cidadãos que colocam as suas vacas e cavalos dentro da igreja, ao mesmo tempo em que vizinhos reclamam que a sua igreja se tornou um antro de viciados e alcoólatras. Hoje naquela região menos de 1% da população é cristã. Hoje os cristãos são cidadãos de segunda classe. Igrejas que um dia eram vigorosas, elas acabaram virando museus.
toda igreja que não ouvir a voz do Espírito Santo, ela vai morrer. Sempre que uma igreja não buscar o avivamento, ela vai morrer. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um país pequenininho chamado País de Gales. País de Gales foi o foco de um avivamento. Um avivalista muito importante morou lá, chamado Evan Roberts. E na época dele, 95% das pessoas daquela igreja, ou daquele país, se consideravam cristãos. Eles foram ganhos por aquele homem, um grande avivamento rompeu naquele lugar. Os relatos são esses daqui para vocês terem uma ideia. Os efeitos do avivamento da época de Evan Roberts estenderam-se muito além dos cultos e das reuniões de oração. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas, eles venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e as reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos lares e nas tavernas. Em muitos casos, os fregueses entravam nas tavernas, eles pediam bebidas. Depois eles davam meia volta e eles saíam, deixando-as intocadas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço que ia levar o copo até a boca. Você tem ideia do que é a presença de Deus? E hoje, 1,5% apenas do país de Gales é evangélica. O berço do protestantismo hoje é pagão. E agora o IBGE, eu creio que isso aí estão sendo travados, ainda não saiu o último censo sobre os quesitos religiosos, porque dizem que vai ter uma grande mudança. Porque antigamente tinham lá as várias religiões. E uma que nunca tinha sido cogitada até os anos 90, era o que se chamava de evangélicos não protestantes, ou não praticantes. Nunca existiu. Agora disseram que quando soltar essa, vai ser praticamente igual ao dos evangélicos que se dizem praticantes. Para nossa vergonha. Uma igreja evangélica que uma vez os crentes eram tão fiéis, tão vigorosos naquilo que viviam. Agora boa parte deles, quase metade, são pessoas que acreditam no evangelho, mas não vivem o evangelho, fazem o que aquela igreja viveu. É uma igreja sem missão. Eles nem sabem o que estão fazendo ali. Eles gostam da música, gostam das pessoas, mas não querem se envolver na obra de Deus. A revista Isto É, discorrendo sobre as diversas religiões brasileiras, diz que o fenômeno chamado secularização revelou no Brasil, olha, digamos assim, as pedras clamando. Ela lista assim, esse fenômeno conhecido como secularização revelou o enfraquecimento da transmissão das tradições e implicou na proliferação da igreja e fez nascer a migração religiosa. É muito provável, portanto, que os evangélicos pesquisados pelo IBGE, que se disseram desvinculados da sua instituição, estejam, como muitos brasileiros, experimentando outras crenças. Como assim? Se Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como que os cristãos evangélicos que creem na Bíblia estão procurando outras crenças? Como assim? Isso tem acontecido porque não tem havido o quê? Uma transmissão das nossas tradições. O bastão não está sendo passado. Essa chama tem se apagado ao longo dos anos. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que isso vai acontecer em qualquer outra igreja, menos aqui na Sara da Taquara, em nome de Jesus. 7 améns, glória a Deus por isso. Eu vou falar de novo, tá? Eu creio que esse esfriamento da fé, esse enfraquecimento da fé, essa falta de transmissão da fé vai acontecer em qualquer outro lugar, menos aqui na igreja Sara Taquara, em nome de Jesus, amém? Não pode acontecer aqui.
Todos os dias essa igreja, os líderes têm que pensar nisso. A nossa fé precisa ser vigorosa. Nós precisamos passar essa fé. Nós precisamos, porque não adianta eles viver um avivamento hoje se esse avivamento não vai existir amanhã. Essa tocha precisa ser passada. A gente canta que nós nos tornamos responsáveis. A chama não vai se apagar. É isso que está dizendo. Nós nos tornamos. Essa chama que hoje foi acesa aqui, que tem estado acesa há 14 anos, nós temos que ter uma responsabilidade com ela. Ela não vai se apagar. Nós passaremos por lutas, por crises, por dificuldades, por pandemia, seja lá o que vier, que venha, mas nós vamos fazer uma coisa: manter essa chama acesa. Sara da Taquara, está aqui o grande desafio para vocês. 14 anos é só o primeiro passo, ainda tem muita coisa para vocês. Tem muita coisa para vocês, mas você tem que ter um compromisso. A minha fé não vai morrer comigo num caixão. A minha fé vai permanecer ao longo dos anos. A minha fé vai permanecer por gerações. A minha fé vai permanecer nos meus filhos. A minha fé vai permanecer nos meus discípulos. A minha fé vai permanecer na galera da minha célula, na galera do meu discipulado, a galera com quem eu convivo. Essa chama vai permanecer acesa. Avivamento contínuo. Os segredos. Você precisa ter uma oração diária fervorosa. Você tem que fazer discipulado, tem que participar de um discipulado. Você tem que estudar a palavra de Deus para que os enganadores não venham atrapalhar a sua fé. Não venham confundir a sua mente, confundir os seus jovens. Você tem que saber que você precisa, outra dica que eu dou, envolver as crianças e os jovens no ministério da igreja. E para a gente já finalizar o louvor, já pode ir subindo aqui. Com essas minhas provocações para vocês, eu quero fazer uma pergunta de milhões. A sua fé vai ser sepultada com você? A sua fé vai ser sepultada com você? Eu queria que você respondesse para você mesmo. Pode tirar. Você vai permitir que essa chama se apague com você? Hoje eu queria fazer um desafio para você. Abaixe a sua cabeça onde você está. Esquece quem está perto de você. Agora é o Senhor fazendo uma pergunta para você. Muitas vezes as perguntas que Jesus fazia pareciam muito óbvias, mas elas precisam ser respondidas de todo o seu coração. Ele chegava perto de alguém que a princípio estava paralítico e falou assim: tu queres ser curado? Alguém que estava perdido: você quer ser sarado? Hoje, aparentemente, a resposta é óbvia. Mas é um óbvio que precisa ser respondido e comprometido com você. Eu venho perguntar para essa igreja: a sua fé vai morrer com você? A sua fé vai ser sepultada com você? Será que tudo que você está fazendo vai valer de algo? Será que realmente na hora da passagem no bastão, será que você vai estar com a sua chama acesa ou essa chama vai se apagar? Sara da Taquara, 14 anos. É o início, não é meio, não é começo, nem como o começo da jornada. É que parece: não, já andamos, não, vocês não andaram nada, ainda tem muita gente para ser alcançada, tem muitas vidas para serem tocadas, tem toda uma jornada, tem realmente o trabalho de vocês, de repente determina todo o sucesso dessa região aqui. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. As pessoas estão olhando com vocês, com realmente toda expectativa. A geração que está nessa redondeza aqui, ela está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que têm uma chama no seu coração e não vão deixar ela se apagar. Muito pelo contrário, essa chama vai se alastrar por toda essa redondeza aqui, em nome de Jesus. Eu imagino o apóstolo Paulo olhando essa região e falando assim: meu Deus, um shopping na minha cara, eu vou arrebentar. Chegou a minha hora de tocar a taquara toda. O Rio de Janeiro vai saber que existe uma igreja que tem meu Deus vivo, que é comprometido com o propósito de Deus, e essa chama não vai se apagar. Eu queria desafiar você, fica de pé onde você está. Eu queria que a gente falasse com Deus nesse momento agora. Eu queria que você se comprometesse com essa missão.
com essa visão de falar o seguinte: Deus, não importa o que vier, a minha chama não vai se apagar. Eu sei que virão lutas, virão muitos desafios, virão tempos complexos, mas essa chama que o Senhor vai aquecer hoje, vai tocar no meu coração, não vai se apagar. Pelo contrário, eu vou fazer com que ela brilhe em outros corações. Essa chama que eu tenho hoje, ela vai alcançar outras vidas, vai alcançar meus filhos, meus discípulos, as pessoas que estão perto de mim, a minha família. Essa chama vai pegar todo mundo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus juntos? Eu já volto para a gente fazer mais uma oração. Enquanto nós adoramos, eu queria que você realmente fizesse um desafio com Deus. Fala assim: Deus, não deixa a minha chama apagar. Se sua chama está apagada, hoje Deus vai fazer algo dentro de você. Prepare o seu coração para isso, em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.